Na programação da Aurora 107.1 eu tenho o prazer e satisfação de conversar com o empresário Dani Tomazetto, que também agora está aplicando o Código do Tempo, método 176, o nosso bom dia. Vamos recontar um pouco da sua trajetória, porque eu o conheço há muito tempo do Mostruários Tomazetto. E agora essa sua caminhada, Dani, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo, não deixando, obviamente, de lado de ser um empresário de sucesso aqui em nossa cidade. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes aí. É um prazer estar aqui de volta à rádio aí. Eu que estive aqui, eu lembro em 1989, por ocasião da primeira eleição direta aí, depois de vários anos aí, eu participei de um quiz aí, ainda na época que tinha o seu Telmo Martins e o Bianor Gellen aí, que era em outra dependência. É uma satisfação estar voltando numa rádio que faz parte da nossa vida, da nossa infância aí, e eu sou um ouvinte assíduo aí. Depois que mudou para FM ficou excelente, dá pra gente acompanhar. Pois então, eu tô Dani Tomazetto, como todos me conhecem aí, tô empresário há 30 anos aí, casado há 21 anos já, com a Andréia Tomazetto aí, que tenho 4 lindos filhos, né? E tô agora nessa empreitada aí, nesse novo projeto aí, já faz algum tempo, mas agora nos últimos meses estou divulgando aqui na cidade, que é o Código do Tempo, que é baseado num método desenvolvido por mim, que é o método 176, que ele trabalha com as questões de como gerenciar melhor o tempo, como ter uma clareza com aquilo que a gente deseja para o futuro, né? De ter uma visão de futuro vencedora, né? Uma visão de futuro que nos leve do ponto A ao ponto B, com uma certa, não vou dizer garantia, mas que a gente consiga construir um futuro que seja recompensador, principalmente por 2 motivos, porque nós temos uma coisa muito importante hoje na nossa vida, que é o equilíbrio. E nos dias atuais, com todas as dificuldades que as pessoas têm, e eu falo principalmente para empresários, que como eu passam dificuldades aí, todo dia a gente tem inúmeras dificuldades aí com relação à gestão de pessoas, à gestão financeira, esse nosso país aí que às vezes parece que é um manicômio tributário, as questões que vão fazer talvez a diferença no nosso resultado, no nosso trabalho, dependem muito aí das pessoas que estão na política, né? E a dinâmica privada, às vezes, ela exige que tenha mais rapidez. E os desafios que hoje a gente enfrenta, principalmente em lidar com as pessoas e lidar com os nossos próprios problemas, eles nos impedem que a gente tenha essa visão de futuro mais clara, né? Então, esse método trabalha, além da clareza, trabalha ferramentas que ajudam a conduzir, ou seja, um método bem estruturado com ferramentas, vão garantir que você consiga, talvez não ter a perfeição, mas que você consiga estar na direção e constantemente monitorar a tua direção e fazer as correções de rota. Como ser um empresário de sucesso, gerenciar o tempo com carga tributária, com gestão de pessoas, já citado, fazer com que as pessoas se sintam felizes e satisfeitas dentro do ambiente da empresa, com a família, ter tempo, também para os amigos, inclusive faz parte de entidades. Não deve ser fácil gerenciar todo esse tempo para estar presente em todos os momentos necessários e importantes. Eduardo, eu posso te dizer que tudo que tu falou aí, nada é perfeição, mas é um desafio de todo dia. E esse é o legal de trabalhar com pessoas e trabalhar com desafios, que você tem motivos para que você possa levantar de manhã e entregar o teu melhor. Todas essas questões que a gente trabalha no dia a dia da empresa, e eu como empresário, filhos, faço parte de entidades aí, e tem que ter uma vida social, é importante que a gente tenha essa questão do equilíbrio. O que eu vejo como mais importante hoje o equilíbrio é algo que todo mundo busca. O equilíbrio é algo que é desejável, mas às vezes as pessoas, se você perguntar para as pessoas o que ela realmente gostaria daqui a 5 ou 10 anos, existe um vácuo, existe uma nuvem, às vezes não tem muita clareza. E não há clareza porque quando você está num liquidificador, que está a nossa vida de hoje,
você não consegue olhar para frente e começar a pensar mais do que 2 ou 3 semanas. Tem gente que não consegue pensar mais do que um dia. Ou seja, está vivendo numa rotina sufocante, certo? Agora, numa empresa, vou falar como empresário agora, nas minhas expectativas, trabalhar as questões de liderança, delegação, ter uma equipe motivada, ter um ambiente na empresa onde que você possa construir relacionamentos com pessoas que trabalhem com você durante mais tempo, que hoje é uma coisa mais rara, né? As pessoas hoje não esquentam muito o banco durante muito tempo. Tem uma rotatividade muito grande. É um desafio constante você manter esse pessoal engajado, porque dificilmente como empresário, se você quer ter a tua liberdade, eu acho que quando a gente pensa em sucesso, e o sucesso é uma medida muito individual, certo? Aquilo que para mim pode ser um desafio muito grande e seja um sucesso, para outras pessoas deve ser uma coisa muito simples, porque na verdade a medida do sucesso ou realização é uma questão muito pessoal. Para algumas pessoas, simplesmente poder fazer uma viagem ao ano é ter sucesso, estar realizado, ela está certa. Eu não vou dizer que essa pessoa está errada. Mas cada pessoa tem uma medida. Agora, o que não é congruente é as pessoas desejarem algumas coisas e durante o ano, durante todo o tempo que tem disponível, elas não trabalharem nisso. Elas... Tipo, eu gostaria muito de criar um novo projeto, mas eu não coloco isso na minha agenda como uma prioridade para ser talvez a primeira, a segunda ou uma das primeiras coisas que eu vou trabalhar durante o dia. Normalmente eu deixo isso para depois, porque são assuntos mais complexos. Mas, sinceramente, eu não conheço ninguém que comece o projeto da sua vida às 5 horas da tarde. Eu conheço pessoas que às vezes colocam prioridades no início do dia, ou no início do mês, ou que trabalham mais nelas porque elas são realmente importantes, porque a minha pergunta sempre é, se isso é tão importante para você, por que tu não está trabalhando nisso? E aí vem as desculpas, né? As desculpas de não tenho tempo, a desculpa de alguém me deu alguma coisa para fazer que não estava previsto, que eu recebi uma pessoa aqui e acabei deixando de fazer o que eu tinha que entregar hoje, e no final do dia você sai um perdedor. E eu até digo mais, a consistência não está relacionada em a gente ser perfeito, em a gente não se desviar do foco, mas tendo um mapa, ter um GPS fica mais fácil. Agora, quem realmente produz resultado é quem consegue se recuperar. Porque todo dia pode ter alguma coisa que vai tirar a tua atenção. Era isso que eu ia te destacar. As pessoas, elas perdem com facilidade o foco. Por exemplo, trago o meu. Às vezes eu estou com 3, 4 matérias abertas escrevendo. Então eu perdi o foco de uma, comecei outra que achei mais interessante. Quando vejo, já estou em uma outra que é mais interessante que as outras duas. Então as pessoas, elas têm essa facilidade hoje em dia de tamanho, os compromissos, ou o dia a dia, o corre-corre, de perder o foco e não seguir uma linha? Eu acredito assim, pensando em foco, eu vou dizer, eu chamo isso nos treinamentos como uma rotina hipnótica. Na verdade, nós temos uma capacidade muito grande de ficar hipnoticamente focado em alguma coisa. Porque a gente faz isso quando está no celular, quando está num aplicativo de mensagem, num TikTok, no Instagram, numa rede social, a gente às vezes fica por horas hipnoticamente focado. E por que eu não consigo trazer isso para o meu trabalho, que tu citou o caso de trabalhar com várias matérias? Na verdade, não é falta de foco, é falta de gerenciamento. Porque você pode escolher. Você pode criar uma memória, você pode escolher o que vai fazer, colocar na tua fila, você pode dar ordem para o teu cérebro, mas às vezes a gente não consegue mantê-lo porque nós temos muitos estímulos. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, pô Dani, como tu conhece bastante, tu lê bastante, eu tenho um hábito de leitura, certo? Atualmente estou lendo menos, mas tem uma biblioteca bem ampla assim, e sinceramente o pessoal que disse que eu leio muito, eu sempre digo, eu leio muito menos do que eu gostaria. Mas uma coisa é fato para mim, que trabalho com isso, que trabalho com gestão de tempo e trabalho com foco, eu não vou conseguir fazer um bom desenvolvimento se eu não estiver num ambiente que me propicie.
Então, se eu tenho que fazer uma entrega, não interessa qual é a entrega, eu tenho que garantir que eu tenho durante daquele tempo que eu estou me propondo a fazer, e é ideal que a gente comece uma atividade pensando em um tempo para eu entregar ela, porque tem uma regra que é: quanto maior o tempo, a tarefa tende a estender pelo tempo disponível. Então, se eu tiver 2 ou 3 horas e tiver uma coisa para fazer, provavelmente tu vai fazer essa uma coisa em 2, 3 horas. Mas se eu tiver várias e eu dividir ela em espaços de 15, 20 minutos ou de 1 hora, provavelmente eu vou conseguir entregar no tempo. Se eu não entregar, não é pecado. Mas eu tenho certeza que no final do dia, tua conta bancária emocional, no sentido de satisfação com relação à entrega, vai ser mais positivo. Então a minha dica é procure trabalhar o teu ambiente primeiro, para depois focar na tua entrega. Tem gente que consegue fazer entregas ou fazer até essa questão de matérias dentro do caos. Não é a minha característica. Tem pessoas que têm, mas talvez não é a característica de várias pessoas. Então, conseguir olhar para isso antes de pensar exatamente assim, não tenho foco, porque ter foco, não ter foco, hoje tá todo mundo está tratando, quando a pessoa tem falta de foco, que às vezes trata como se fosse uma doença. A gente é humano. A gente, não há problema, eu dou sempre o exemplo de escovar os dentes, né? É ideal escovar os dentes todos os dias. Se eu não escovar um dia, talvez não vai fazer muita diferença e não é pecado. Mas se eu não escovar nunca, provavelmente eu vou ficar sem os dentes. Então a questão é a recuperação. Porque quando o pessoal fala em gestão de tempo e me perguntam, eu não quero nem falar com o Dani. Porque o Dani vai me dizer o seguinte, que nós vamos ter que ter uma agenda e vai ter compromissos de 15 em 15 minutos. Gestão de tempo não é isso. Gestão de tempo é no final do dia tu sair um vencedor. Qual foi a virada de chave na sua vida, empresário e treinamento, né, de pessoas? Que bom que tu perguntou isso. Minha virada de chave, ela aconteceu há aproximadamente uns 15 a 16 anos. Que como todo empresário, tem o empreendedor que a gente pode ser um empreendedor dentro de alguma atividade trabalhando para alguém, não precisa exatamente ser um empresário. Mas normalmente todo empresário ele tem uma veia empreendedora, tá? E eu passei por isso, eu gosto de criar coisas novas, criar negócios novos. Hoje tenho sócios, então isso foi sempre uma busca. E nessa ansiosidade de querer ter esse desenvolvimento e também junto com isso, ter a minha família, ter um bem-estar, proporcionar conforto para eles e também para mim, e também saber que a gente vai caminhando, como eu falo sempre, né? A palavra vida começa com V, depois é só ida. A gente não tem muita volta e infelizmente, existe um término, pelo menos no sentido físico, né? Porque conforme a gente vai se desenvolvendo e trabalhando e fazendo a diferença na vida de outras pessoas, é bem provável que a nossa história ou aquilo que a gente entrega de valor, ela fique residual como um legado na vida dos nossos filhos, na vida de pessoas que a gente acabou marcando durante o tempo que a gente está aqui na Terra, né? Mas uma coisa é certa, daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. A minha virada de chave foi entender isso e eu preciso desenvolver algum método, alguma forma de conseguir ter um equilíbrio melhor, não que será perfeito, mas que me propicia ter mais produtividade, como tirando o melhor da minha equipe, no sentido de valorizá-los e também de ensiná-los. Eu adoro ensinar. A gente está conversando hoje, mas quem me conhece mais próximo sabe que o jeito de me pegar é dizer para mim o seguinte: me ajuda a resolver alguma coisa. E graças a Deus, como eu fui um cara sempre muito curioso, então eu tenho várias formações e várias habilidades aí, principalmente na área de gestão, que é a minha vida que tomou mais tempo, né? São 30 anos aí de gestão. Então nesses 15 anos para trás eu vi a necessidade de desenvolver isso, e que no começo era o que? Era uma agenda melhorada, depois acabou virando um planner, depois acabou virando vários cursos para entender como é que a gente tem que funcionar no sentido da neurociência, como é que a gente é ativado, né? Por que a gente não consegue às vezes lidar muito com as emoções, o quanto isso prejudica a gente, quem está junto com nós, e eu vou dizer que o foco principal hoje é analisar quanto de diferença vai fazer a minha falta na vida das pessoas que dependem de mim, das pessoas que eu gosto e que têm expectativas a partir daquilo que eu entrego. E eu só posso entregar bem
se eu estiver bem. Então, para mim hoje é uma necessidade trabalhar a minha gestão de tempo, certo? E ao contrário do que o pessoal imagina, depois de 15 anos, ela ainda não é perfeita e nunca será. Porque a gente vai crescendo mentalmente e vai envelhecendo, e as nossas expectativas também com relação ao que a gente quer deixar, elas vão afinando, vão mudando. Mas eu nunca deixei de olhar para frente. Talvez agora eu esteja olhando com um prazo um pouco mais curto, porque o mundo está maluco. O mundo está mudando muito rápido, inteligência artificial está mudando muito rápido aí, com o perfil das crianças que estão nascendo agora, que são crianças que já são nativas digitais, né? Eu sou da época que a gente tinha que olhar a lista telefônica para encontrar um fornecedor. Então, todas essas dificuldades é que nem o ouro, né? Ele é forjado no fogo, né? A gente foi forjado nessas dificuldades, e isso nos capacita hoje a mostrar o caminho, e a responsabilidade de quem está na frente é sempre olhar para trás e trazer as pessoas, mostrar um caminho melhor do que às vezes elas não conseguem enxergar. Então essa virada de chave foi dessa linha aí. As pessoas destacam, Tomazetto, a questão do dia. Tem 24 horas, ele deveria ter mais, 2, 3, 4, para que a gente conseguisse fazer todas as tarefas diárias. Pelo que a gente conversou aqui, falta organização. O tempo, eu gosto de falar isso, repito isso, o tempo é uma coisa interessante. Dentro desse estudo do método, eu mapeei 10 áreas aí. As principais que vão: saúde, relacionamento, gestão financeira, alimentação, projetos, e por aí vai. Tem mais do que 10, mas eu mapeei as 10 áreas principais, que é inclusive aquilo que eu trabalho nas palestras, e eu trago isso para o treinamento de gestão de tempo, aí, que é o código do tempo. Que o tempo é a moeda comum. Se a gente for analisar, por exemplo, quando a gente pensa em um projeto, a gente vai ter no mínimo três requisitos mínimos, né? Que é tempo, custo e qualidade. Se a gente pensar, por exemplo, em desenvolvimento pessoal, eu tenho que pensar em tempo dedicado, eu tenho que pensar na experiência que eu vou ter e na capacidade de absorver conhecimento. Isso precisa de tempo. Se eu pensar na vida saudável, a gente vai falar sobre alimentação, exercício e descanso. Que descanso é tempo. O tempo é uma coisa que ele é o componente que multiplica tudo, né? Se pensar em investimento, por exemplo, eu vou ter tempo, eu vou ter uma taxa e vou ter um risco. Eu tenho sempre o tempo envolvido nas coisas que vão fazer diferença na vida da gente. Então, eu gostaria de ter uma forma para a gente aumentar o nosso tempo. E existe uma forma. Para quem é empresário, que é o público que normalmente eu me dirijo, tem que aprender a delegar. E aí tu consegue multiplicar o teu tempo. Hoje tu ter condições financeiras de tu ter tempo livre é ouro. Ter tempo livre para poder fazer coisas que tu gostaria. O método 176, ele é um sistema que ele ajuda a não criar mais tempo, mas ele ajuda a que você consiga ter um tempo livre de qualidade para que você possa desenvolver o que você quiser. Tem pessoas às vezes que sonham em, eu gostaria muito de dedicar um tempo para leitura. Tem gente que gostaria apenas de descansar. Tem gente que gostaria de aprender a tocar violão. Mas a resposta é sempre a mesma: eu não tenho tempo, certo? Eu também gostaria de ter um dia com 36 horas, mas isso não é possível. E o mais interessante é que um dia com 24 horas, ou seja, 60 minutos por hora, ele é para qualquer raça, para qualquer religião, para qualquer classe social. Então o tempo não olha as questões do nível social das pessoas. O tempo é igual para todo mundo. A diferença são as escolhas que a gente faz com o tempo que tem disponível, né? E a diferença de quem produz mais é que nessas escolhas eles escolhem priorizar atividades, projetos, a sua vida em ações que vão ter impacto. Porque uma coisa também que o pessoal, eu escuto muito falar isso, né? Principalmente os mais antigos, eles dizem assim, quando a gente fala, tá tão difícil lidar com as pessoas, tá tão difícil de entender esse mundo maluco, né? E eu escuto com recorrência: é melhor não ter nada. Quando não tinha nada, não tinha que se preocupar. É verdade. Porque sucesso vira tarefa.
projetos que a gente faz novos projetos que a gente faz, depois que a gente conquista uma casa nova, um carro novo, ou ter uma empresa que é um símbolo de sucesso, digamos assim, para muitas pessoas, eles acabam envolvendo que você tem mais compromissos, né? E esses compromissos roubam o teu tempo. Roubam entre aspas, você escolheu fazer isso. Então se alguém disser, não, eu fiz isso aqui, mas eu não queria, pode ser verdade, mas acho que tu não é obrigado a fazer as coisas, tu pode escolher. Eu acho que a sacada de ter gestão do tempo é ter clareza de, na hora de fazer as escolhas, fazer uma escolha consciente. Por isso que eu falo com relação à clareza, ou seja, eu preciso ter os objetivos claros para mim. Eu preciso saber onde que eu quero chegar, para tomar decisões agora de coisas que vão acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 meses, anos, sei lá. A vida não é um 100 metros raso. A vida é uma maratona, que para alguns vai ser de 80, outros vai ser de 60, outros precocemente vão ser talvez com 50, mas é uma maratona. Então eu não preciso correr todos os dias. Eu estou cansado, vou descansar. As pessoas confundem cansaço com desistência. E quando a gente está cansado, se tem objetivos claros, eu prefiro que a pessoa pare e descanse. Isso vai deixá-la no outro dia melhor, nos próximos dias muito melhor para entregar resultado. Agora as pessoas confundem isso com desistência, porque não tem, às vezes, emocionalmente, não estão preparadas para aguentar o barulho, né? Falando de empresários novamente, quem quer ser empresário tem que gostar de barulho. O cara quer ser empresário e não quer barulho, não quer pressão. A vida é uma pressão todo dia, não interessa onde você está. Mas quem está em cargos de liderança, em cargos que tem exposição, ele tem que aprender a gostar. Muitas pessoas dizem, mas eu não consigo gostar disso, mas eu quero. Encontre motivos para que tu goste disso. Se os motivos não estão relacionados diretamente, eles podem ser indiretos. Por exemplo, quero dar mais conforto para minha família. Para muitas pessoas pode ser o motivo que elas precisam para levantar todo dia e dar o seu melhor. Outra coisa que eu acho que é bem importante destacar, as pessoas têm dentro de si tudo que elas precisam, às vezes elas não têm a habilidade de poder acessar esses recursos, né? Quando a gente pensa em treinamentos voltados para treinamento emocional, o treinamento emocional, o desenvolvimento humano, né? Ele é uma forma de permitir que a pessoa consiga acessar os recursos que ela já tem, porque todo mundo tem os recursos emocionais, né? Estou falando tanto das emoções básicas como as emoções um pouco mais complexas, né? As básicas que são medo, tristeza, alegria e raiva, né? Que alguns dizem que a raiva é ruim, medo é ruim, todas elas têm uma função. Então elas não são nem boa nem ruim. Elas precisam ser utilizadas e acessadas na hora correta. Porque você pode estar entrando numa reunião com toda a razão e ter um surto psicótico lá dentro, de alguma forma, um acesso à raiva muito grande e perder completamente a razão. Então é como usá-la. Então no treinamento que eu dou, a gente também trabalha isso, ou seja, como a gente deve conduzir as nossas emoções para que elas sejam nossas aliadas e não exatamente nos coloquem em situações que às vezes não tem volta, às vezes situações desgastantes, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade com relação a trabalhar isso, e essa instabilidade emocional ela se reflete na vida das pessoas, no gerenciamento de tempo. Então, respondendo à pergunta, ter um dia mal gerenciado ou não tempo suficiente é apenas o sintoma de uma vida que você tem, onde você não consegue ter clareza de prioridades, que você não consegue ter um método, uma ferramenta que te ajude, e não pensar em quanto isso faz diferença na tua vida quando tu não está entregando o que tu precisa e para as pessoas que tu gosta, que é a parte de legado. Quando a gente fala de ferramentas, me pergunto muito isso. Hoje nós estamos numa era digital, né? O que eu devo usar? Uma agenda? Um meu celular, uma folha de papel? Eu sempre respondo, use aquilo que funciona. Porque às vezes uma pessoa com uma agenda que escreve com o papel, que eu particularmente gosto muito,
numa pessoa que tem mais afinidade, mais habilidosa, ela vai produzir muito mais resultado do que ela pensar em pegar o último aplicativo da moda que vai resolver um monte de coisa. Simplicidade. Eu acho que tem que ser aquilo que se adapta, porque as pessoas são diferentes. É por isso que hoje nós temos que ter essa habilidade para poder conversar, para poder se comunicar. Nessa linha para quem está em função de liderança, tem equipes, hoje a comunicação está muito difícil. As pessoas emitem opiniões, têm ideias sobre alguns assuntos aí e às vezes não conseguem vender uma ideia. O princípio de quem trabalha com venda é conseguir se comunicar, conseguir vender uma ideia, conseguir vender um propósito e principalmente não vender a ideia no sentido apenas da ideia, mas qual é a diferença que vai fazer na vida das pessoas. Então quando você consegue ter essa clareza, o teu dia fica mais leve. É aquele bate-papo que nós estamos fazendo agora, que vai de repente durar 2 horas e você dizer, poxa vida, passou tão rápido. Eu tenho escutado isso muito nos treinamentos. E o contrário também é verdadeiro. Porque vamos combinar, quando a gente fala em gestão de tempo, em organizar cronograma, em colocar tarefas, priorização, não é um assunto assim que eu vou dizer o seguinte, meu Deus, hoje vou levantar de manhã e vou fazer a minha agenda com gestão de tempo. Isso aí é um meio. Tu está fazendo isso por um motivo, porque tu quer ter mais liberdade, porque tu quer colocar as prioridades em primeiro lugar, quer gerar valor para ti, para as outras pessoas. Então é necessário que você tenha motivos para fazer. Se você não encontra motivo, isso não é para todo mundo, tá? Eu sei que tem várias pessoas às vezes que me escutam e eu vejo, isso não é para mim, que é essa crença de merecimento. E eles estão certos, porque até que eles não virarem a chave deles, no sentido de pensar que eles podem aproveitar mais porque a vida vai ter um fim em algum momento, ter os objetivos claros, até lá ele não vai conseguir aplicar ferramentas ou método porque ela não sente a necessidade. Por isso que a gente fala em dinâmicas comportamentais de alto impacto, né? Normalmente as pessoas precisam que aconteça alguma coisa na vida, isso é uma coisa às vezes desagradável, né? Mas eu estou falando em perder uma pessoa que você gosta, ter um acidente aí, às vezes um familiar ou alguém que está próximo a você, pode ter uma doença muito grave, você perde alguém assim subitamente, né? Ou você sofre um acidente e tem como o pessoal fala, né? Viver de novo e tal ali. A gente precisa às vezes ter uma coisa impactante na vida da gente para que a gente tenha uma mudança de comportamento, né? Então nos treinamentos de alto impacto, que faz parte do Código do Tempo, do treinamento de um dia, a gente aborda essas questões aonde? Num ambiente controlado, que a gente tenta causar esse impacto emocional nas pessoas, para que elas possam ter a mente um pouco mais aberta e olhar se faz sentido para elas, valorizar mais as escolhas que fazem durante o dia, para que o dia tenha realmente o tempo que precisa para aproveitar. Você falou 24 horas, né? Mas a gente precisa dormir. Então já não são, e faz parte do nosso dia 24 horas. Se tu dormir em média 8, eu durmo um pouco menos, mas se tu dormir média 8, já são menos horas. Aí se a gente pegar, o tempo é muito escasso para que a gente fique desperdiçando com coisas que não valem a pena. Não é pecado ter um deslize, mas como se recuperar? Às vezes sozinho você não consegue. Dani Tomazetto, muito obrigado pela sua participação, nós ficaremos horas aqui conversando. Em outra oportunidade, estará novamente aqui nas redes sociais da Aurora e também na 107.1 na frequência modulada. Muito obrigado e as suas considerações finais à nossa comunidade, aqueles que nos acompanham. Maravilha. Eduardo, a oportunidade aqui foi bem-vinda. Nesse início desse projeto que eu tenho aqui na cidade. Eu já tenho projetos rodando em São Paulo com um grupo de amigos aí. Há 15 dias atrás a gente estava no Rio de Janeiro entregando uma turma com aproximadamente 25 pessoas, né? Mais focado na parte de inteligência emocional, e quero aproveitar e divulgar. No dia 2 de agosto agora eu vou ter um próximo treinamento que é um day training, focado na gestão de tempo, que é o Código do Tempo, e ela foca com dinâmicas comportamentais de alto impacto, trabalha essa questão da inteligência emocional, trabalha os pilares do método 176, que é comando,
clareza e legado, e dentro de cada pilar tem ferramentas para que você possa aplicar e possa realmente conquistar o que você precisa, que é um equilíbrio melhor, melhores resultados, né? Principalmente para quem é empresário, eu vejo que isso é hoje uma dificuldade muito grande, né? A reclamação é constante de tenho dificuldade de lidar com pessoas, tenho dificuldade de lidar com o meu tempo, tenho dificuldade de lidar às vezes com o meu sucesso que eu gostaria e que ele parece cada vez mais distante. Então eu agradeço muito a oportunidade aqui e fico à disposição aí dos ouvintes aí. Me sigam nas redes sociais aí, é Dani Tomazetto, e eu terei prazer em responder as questões aí de quem estiver me chamando e estou à disposição. Obrigado, Dani, um forte abraço e sucesso. Muito obrigado aí.